Urgente, urgente, urgente. Alexandre de Moraes manda prender Jair Bolsonaro por um crime inacreditável. Para tudo que você está fazendo, porque chegou o dia em que o ministro Alexandre de Moraes apertou o botão nuclear, mandou tudo pelos ares e decidiu prender Jair Bolsonaro um dia, gente, um dia depois das maiores manifestações da direita que ele já viu acontecer nesse país, pedindo justamente o quê? Pedindo justamente o impeachment do próprio Moraes e a anistia aos presos do 8 de janeiro. Vem aqui então comigo nessa live especial em que eu parei tudo mesmo, para trazer essa análise aqui para vocês, porque essa foi verdadeiramente uma segunda-feira insana no Brasil. Começando o dia com a demissão da Daniela Lima, lá da Globo News, depois seguindo para a revelação bombástica dos arquivos do 8 de janeiro, à tarde e à noite agora, a decisão de Alexandre de Moraes mandando prender Jair Bolsonaro. Hoje, nessa live, a gente vai analisar 3 pontos com vocês. O primeiro é a decisão do Moraes que mandou prender o Jair Bolsonaro e vamos analisar qual que é o fundamento dessa decisão, se é que tem algum fundamento. Em segundo lugar, o que está verdadeiramente por trás dessa decisão, que não é jurídica, que é política. E em terceiro lugar, vamos olhar juntos quais vão ser as consequências da prisão de Bolsonaro, principalmente em relação aos Estados Unidos e ao presidente americano Donald Trump. Então seja muito bem-vindo a essa live, nesse dia que começou como um dia tão feliz com a expulsão da Globo News da Daniela Lima, mas que agora vem com essa surpresa amarga para nós, que é a prisão de Jair Bolsonaro, que nos traz uma série de preocupações que a gente precisa analisar em detalhes e refletir sobre quais são as consequências, quais são os próximos passos. E eu quero dar meus boas-vindas aqui a todos vocês que estão entrando aqui agora. Nicolau, Vinícius Zuin, Cida Biel, muito bem-vinda. Engenheiro Gustavo Brito, Enio, loucura. Enio, exatamente, você foi no ponto, uma grande loucura, tudo o que está acontecendo. Seja muito bem-vindo. Quero convidar você a deixar o seu like, a se sentir em casa. Se você não está inscrito, se inscreve aqui à sua casa. Deixe seu like para a voz da nossa indignação chegar mais longe, para a gente pensar, refletir junto, ver a gravidade disso, alertar outras pessoas sobre a importância de a gente voltar para as ruas, especialmente nesse 7 de setembro, com uma grande manifestação, para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Cada vez que você deixa o seu like, o algoritmo entende que isso aqui, esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindos, vão conversando aí uns com os outros, vão deixando o seu oi, respondendo uns aos outros, façam parte dessa comunidade do bem que é esse canal aqui do YouTube. Então, bora então para o nosso primeiro ponto, diretamente para ele, com a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo soltou essa matéria aí que você vai ver na tela agora, ó. Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro. Gente, isso aí é surreal, é inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes, ele não sabe como parar. Ele só sabe dobrar a aposta. Ele deve ser o pior jogador de pôquer do mundo. Ele não sabe a hora de desistir, a hora de largar a mão. Ele não sabe quando ele está se ferrando e que ele tem que parar, que existe um ponto em que você precisa largar a mão das suas injustiças, das quais você se prendeu ali, para fazer a coisa certa, para retroceder, dar um passo atrás, para deixar as coisas se acertarem. E eu vou mostrar para você agora qual foi o crime inacreditável que Bolsonaro cometeu para ele ser preso. E tenta ir adivinhando aí qual que é o crime nos comentários. Será que foi um crime aí de rachadinha? Será que foi corrupção? Descobriram que ele está envolvido com organizações criminosas do tráfico de drogas? Ele saqueou a Petrobras? Mensalão? INSS? O que você acha, hein? Bolsonaro, por acaso, mandou matar alguém? Matou alguém? O que, afinal, que fez para ser preso? Bora ler aqui, então, comigo a decisão do Moraes, porque é absolutamente inacreditável. Olha aí. Na decisão de 17 de julho de 2025, que foi aquela decisão anterior em que o Moraes determinou que fosse colocada a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, ele diz que, nessa outra decisão anterior, ficou consignado que as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro para embaraçar a ação penal que tramita nessa Suprema Corte, se alinharam ao modus operandi de seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face de autoridades brasileiras,
com flagrante atentado à soberania nacional, incorrendo na possível prática dos crimes previstos no artigo 344, coação no curso do processo, no artigo 2º primeiro da Lei 12.850, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, e artigo 359 do Código Penal, atentado à soberania, sendo passíveis de medidas judiciais cautelares para fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei criminal. Veja então, pessoal, que o Moraes ele começa aí essa decisão se apoiando na decisão anterior dele, aquela em que ele determinou o uso de tornozeleira eletrônica e impôs outras medidas cautelares sobre o Bolsonaro. Agora, isso aqui, gente, já é absurdo por vários motivos. Primeiro, a gente já viu várias vezes que denunciar ilegalidades, denunciar abusos lá no exterior, denunciar violações de direitos humanos não é crime. Isso é um direito, exercício regular de direito. E é isso que Eduardo Bolsonaro está efetivamente fazendo nos Estados Unidos. Segundo, isso aí é absurdo, porque Bolsonaro comentar nas redes sociais, responder a carta de Trump, ele ir lá e fazer postagens falando o que ele quiser, isso não é crime, gente. Isso não é crime, não existe crime aí. Esse raciocínio de Moraes é simplesmente absurdo. E ele só existe porque Moraes criminaliza a liberdade de expressão. E ele sabe que isso está errado. Ele é professor de constitucional. Ele sabe que ele não está decidindo corretamente, não está decidindo de acordo com a Constituição, não está decidindo de acordo com a lei. Ele contradiz, como expôs uma professora dele, ele contradiz ele mesmo. O Moraes dos livros, eu fiz aqui um vídeo sobre isso aqui no canal, o Moraes dos livros, o Moraes professor, o Moraes acadêmico, ele condena o Moraes ministro, o Moraes juiz. Ele sabe que está errado. Tanto quanto ele sabia que ele estava errado quando ele adotou medidas cautelares contra empresários bolsonaristas e depois, no final das contas, ele teve que arquivar o inquérito, porque não tinha crime ali. Mas para Moraes hoje é crucial inventar esses crimes para poder aplicar essas medidas cautelares e frear a ação dos Bolsonaros nos Estados Unidos. E mais, para ele poder retalhar os Bolsonaros depois de ele tomar uma Magnitsky na cabeça dele. Tudo que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro fazem e falam está protegido pela liberdade de expressão. Não existe crime de atentado à soberania nacional. Quando saiu essa outra decisão do Moraes, fiz uma live aqui. Eu mostrei a lei na tela, eu li a lei com vocês e eu mostrei. Não existe atentado à soberania nacional por meio de posts, de comentários, de notas à imprensa, de vídeos, de lives. Isso não existe. O que existe é quando você vai lá e se une para ações bélicas contra o teu país. Mas o que eles estão fazendo não se enquadra na lei, não se enquadra nesse crime que o Moraes inventou e que ele nem descreve ali porque não ia encaixar o que eles estão fazendo na redação do crime. É pura e simples criminalização da liberdade de expressão. Moraes está usando a liberdade de expressão como se fosse criminosa. Ele está criminalizando o uso das redes sociais. E aí, ele diz que Bolsonaro usa as redes sociais para cometer crimes contra a soberania nacional e que ele tem que ser proibido de utilizar as redes. Mas isso é uma mentira de clareza solar. O próprio Moraes sabe que não faz sentido ele que está dizendo. O que ele está dizendo não faz sentido nem para ele. Proibir alguém de usar as redes sociais é censura prévia, pura e simples. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Você não está proibindo a pessoa ou cortando algo ilegal que ela disse. Não, você está proibindo ela de falar o que ela vai falar no futuro, sem saber o que ele vai falar. É que nem cortar a língua de alguém. Isso é o equivalente medieval a cortar a língua de alguém. Não existe essa previsão legal no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito. Ou melhor, existe, só que existe o contrário. Existe a proibição da censura prévia na Constituição, no Pacto de São José da Costa Rica, na nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Em tudo isso é proibido. Mas Moraes vai lá e faz. Ele não está nem aí. Ele corta a língua das pessoas, assim como ele cortou agora do Bolsonaro. E pior, colocou o cara em prisão domiciliar, não podendo nem ser veiculada a imagem dele. Isso é surreal. Surreal. Aliás, não existe isso não só no nosso direito, mas não existe isso de você censurar o que a pessoa vai dizer no futuro em nenhum país democrático do mundo. Aí, com base nessa proibição, aí Moraes diz isso aqui que você vai ver na tela, com base nessa proibição da decisão anterior. Olha aí o que ele fala na tela. Ó. Bolsonaro reiterou as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa. O que é conduta ilícita aqui que ele quer dizer? São as condutas de denunciar irregularidades, violações de direitos humanos lá no exterior. Só que o Bolsonaro nem está fazendo isso agora. Mas aí Moraes vai e fala
que reiterou suas condutas ilícitas, que nem são ilícitas, e nem são reiteradas, porque não reiterou nada disso, mas o Moraes faz, essa é a narrativa dele. Ele fala que aconteceu, reiterou as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa. E em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas por essa Suprema Corte, ele preparou material pré-fabricado para posterior postagens em redes sociais de seus filhos e apoiadores políticos, mantendo as mensagens ilícitas pelas quais as medidas cautelares haviam sido impostas. Essa vedação foi expressamente prevista na decisão judicial. Tá bom, gente, qual foi esse material ilícito aí, então, que Bolsonaro teria pré-fabricado, hein? O que ele fez de errado? Qual foi o material, gente? Olha a loucura que eu vou te mostrar aí na tela. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente um material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram. Ha! Que é isso? Sim, gente. Bolsonaro está sendo preso porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, fez uma ligação filho e pai, com ele durante as manifestações de ontem, e essa ligação foi postada nas redes sociais. Alguém gravou a ligação, ela foi postada nas redes sociais do Flávio. Esse é o motivo da prisão. Um post no Instagram de um terceiro, que não é o Jair Bolsonaro, um terceiro não investigado, filho do Bolsonaro. Bolsonaro está sendo preso por atos de outras pessoas e por aparecer em um vídeo em rede social. Isso é democracia onde? Onde que isso é democracia? Mas é pior. O próprio Moraes, na decisão, ele reitera que o Bolsonaro não estava proibido de fazer discursos, inclusive discursos públicos. Então, na pior das hipóteses, o que o Bolsonaro fez foi um discurso público em Copacabana usando o celular para isso. E isso não estava proibido. Aí o Flávio foi lá e postou que era um discurso simples, curto. O que o Bolsonaro disse? Basicamente, ele cumprimentou as pessoas e disse que é importante a gente defender as nossas liberdades, sem citar nada. Isso foi postado pelo Flávio, que depois até ficou com receio por causa da insegurança jurídica. Ele disse, olha, o Moraes está indo tão longe que é melhor eu apagar isso aqui. E apagou. E aí, porque eu não sabia como que isso podia ser interpretado pelo Alexandre de Moraes. Mas pior, Moraes usou isso que é o nada, para mandar prender Bolsonaro. Isso é surreal. E ainda o fato de que o Flávio apagou a postagem por uma cautela, por um receio, até injustificado, porque não tinha nada de errado ele postar, mas o fato do Flávio apagar, ele usou para dizer que estavam tentando esconder o ilícito, que é ridículo, porque a imprensa já tinha noticiado que o Flávio tinha postado isso. Então é ridículo dizer que ele tentava ocultar. Vocês vejam como é tudo fabricado, como é tudo inventado, como é tudo forçado. Isso é surreal. A que ponto nós chegamos? É crime agora falar no Brasil. E não para aí. Olha aqui o Moraes falando de novo sobre o Bolsonaro por conta de uma ligação com o Nicolas durante as manifestações. Olha aí, ó. Na mesma data, 3/8/2025, o réu atendeu a ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou Jair Messias Bolsonaro para impulsionar mensagens proferidas na manifestação, na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, e com amplo conhecimento das medidas cautelares impostas, tendo sido noticiado na CNN Brasil. Nicolas exibe Bolsonaro no celular e diz que a STF não está acima do Brasil. Nicolas está certo, o STF não está acima do Brasil. Gente, nesse caso, o Nicolas Ferreira, ele simplesmente mostrou Bolsonaro no celular. Não tinha nenhuma proibição disso, nada na decisão cautelar anterior. Então vejam, o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro postou uma ligação, um terceiro postou uma ligação com o Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro não incitou nada, basicamente cumprimentou os manifestantes, disse que era importante lutar pelas liberdades, e o Nicolas Ferreira mostrou a imagem do Bolsonaro, a imagem, sem ele falar nada, podia ter pegado do Google Imagens, mostrou a imagem do Bolsonaro. Aí Alexandre de Moraes usa isso de pretexto, isso não é razão para prisão, isso é pretexto para mandar prender o Bolsonaro. Isso é surreal. E ele diz ainda que, na linguagem que você viu aqui comigo, ele diz que houve uma
pré-fabricação de material para uso em rede social. Como assim pré-fabricação? Como se o Bolsonaro soubesse? Qual é a prova disso? Não tem. Como se o Jair pai, o Bolsonaro pai, soubesse que o Flávio ia postar. Como se ele soubesse que o Nicolas ia usar de alguma forma específica a imagem do Bolsonaro. Qual é a prova disso, dessa pré-fabricação? Não tem. A decisão não traz nada. Ela presume e manda prender. Isso é pretexto, tá escancarado, tá para qualquer pessoa ver. Gente, é absurdo, é surreal. Nunca vi nada assim na minha vida como procurador. 18 anos como procurador, não vi nenhum abuso tão escancarado, nenhuma prisão tão frágil, tão castelo de cartas que você sopra, explode, destrói, cai tudo. Não fica pedra sobre pedra, nem pedra é sopro, é ar quente. Não faz sentido essa decisão. Vocês têm ideia do tamanho da ilegalidade que está sendo praticada com o maior líder da direita diante dos nossos olhos? Isso é absurdo, é surreal. Surreal. Não tinha proibição nenhuma de Bolsonaro aparecer no celular do Nicolas. Não tinha proibição nenhuma dele fazer discurso público. Nada, zero. Agora, olha aqui comigo o surto total do Moraes. Olha aí a justificativa dele para a prisão. Olha aí comigo esse trecho da decisão. Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. Gente, é ao contrário. A justiça não é cega, ela é parcial. Ela tá assim, ó, com o olho assim para a direita e com o outro olho fechado para a esquerda. O que a esquerda faz não acontece nada, o que a direita faz é super punido, é over punished. É absurdo. Mas a justiça é tola, sim. Ela acha que a gente vai cair nessa mentira. Ela acha que a gente vai cair nesses argumentos frágeis, nesses pretextos que está usando. Alexandre de Moraes, você tem que acordar para a realidade. Ninguém vai acreditar nessas bobeiras que você está colocando na decisão. Não se sustenta. Segue lendo comigo. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Alexandre de Moraes, cai na real. Cai na real. Está oprimindo mais e mais a direita, achando que vai ficar impune pelo quê? Por exercer seu direito, antes, lá atrás, de buscar a responsabilização de quem viola direitos humanos no Brasil? E agora, o que ele fez de errado? Alexandre de Moraes está querendo dizer que ele está reiterando condutas criminosas? Que absurdo! Vamos parar para pensar. Se o Bolsonaro apoiar a manifestação é crime, então quem está lá na manifestação está praticando crime. E aí, vai ter inquérito contra todos os manifestantes de ontem? Vai ter inquérito contra o Nicolas? Vai ter inquérito agora contra o Flávio? Não tem. Vejam como não fecha a história. A história não casa, não fecha. É narrativa, é pretexto. A história é incoerente, ela não fecha, não faz sentido. Olha mais aí. Caps Lock, né? Letras garrafais. Como um adolescente berrando no nosso ouvido. Olha aí. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares, pela segunda vez, deve sofrer as consequências legais. E aí ele vai e ele prende Bolsonaro. E sabe o que mais? Ele não só prendeu Bolsonaro, mas ele colocou Bolsonaro em total isolamento. Bolsonaro não poderá receber visitas, a não ser dos advogados e de outras pessoas que sejam autorizados pelo STF. É muita democracia, gente. E é muita democracia, muito conveniente com silenciar Bolsonaro e com impedir que ele possa articular eleições em 2026. Dificultar que ele possa fazer articulação política, hein? É muita democracia. É democracia demais da conta. Isso aí não existe, gente. Isso aí simplesmente não existe. E sabe o que mais, gente? Veja isso aqui, ó. Os visitantes, eles ficaram proibidos de usar celulares. Ficaram proibidos de tirar fotos e gravar imagens. Desde quando você tirar uma foto, você gravar uma imagem, você usar celular é crime? Desde que Alexandre de Moraes assumiu as rédeas da democracia no Brasil. E Bolsonaro está proibido de utilizar o celular. Sim, gente, você não ouviu errado. Bolsonaro está proibido. Moraes proibiu Bolsonaro de usar o celular. Isso é democracia onde? Onde? Quer ver um vídeo? Não pode usar celular, liga aí na TV. Quer ver um vídeo do YouTube? Quer mandar uma mensagem? Quer escrever um texto para alguém? Não pode usar celular. Em resumo, Moraes prendeu o Bolsonaro por condutas de terceiros que não foram deles e que são lícitas e legítimas, tanto para os terceiros como para o próprio Bolsonaro, que sequer configuravam descumprimento da cautelar e nem configuram descumprimento da lei. Essa foi a razão, ou a não razão, ou não fundamento
da prisão de Bolsonaro. Moraes tentou pintar ainda de uma ação coordenada para endossar ataques do povo ao STF. Mas espera aí. Se o povo, então, está praticando crimes, ataques ao STF, tinha que ter a responsabilização de todos os manifestantes. Tinha que ter a responsabilização do Flávio, do Nicolas, eu falei para vocês, mas não tem. Vejam como a história não fecha. Vejam como ela é capenga. Vejam a incoerência. Vejam como é tudo ar quente, narrativa. Ar quente, como dizia meu professor de Direito Constitucional em Harvard. Ar quente. Mas vamos avançar. Indo agora para o segundo ponto. Eu vou mostrar para vocês a razão real dessa decisão de prender Bolsonaro hoje. Se não existe uma razão jurídica que sustente a prisão, se esse pilar não existe, qual é a razão real? Sabe qual é? Vai dizendo aí nos comentários aí. Conta aí nos comentários. O que vocês acham que é a razão real aí, hein? Conta aí. Olha só aí, ó. Olha o Alisson dizendo cortina de fumaça, cortina de fumaça. O que mais? Mais gente aí, ó. Cortina de fumaça para abafar os vazamentos de hoje. Excelente, Oliva. Vão comentando aí, pessoal, que eu vou jogando, ó. Senado omisso e covarde até quanto? Certinho, certíssimo. Constrangimento ilegal, perfeito, Newton. Vão deixando os comentários aí, pessoal. Deixa o like para a nossa mensagem chegar mais longe, para a voz da nossa indignação chegar mais longe, porque isso aqui é absurdo, é indignante, e estão fazendo isso com o maior líder da direita para nos silenciar. Silenciar o Bolsonaro e silenciar todos nós. Vocês estão entendendo isso? Que eles estão prejudicando as eleições de 26 também? Estão cerceando a direita nas eleições? Aí, Kleber, vaza a toga, isso aí. Razão do Douglas aqui, vingança. Tem várias razões aí, vão deixando, vão colocando o superchat de vocês também, que eu vou responder as perguntas do superchat no final. E quais são as razões? Tem um conjunto de 3 razões que se juntaram e eu quero que você me diga qual você acha a principal delas aí nos comentários e eu vou explicar melhor a última dessas razões. Primeira razão, Moraes não se impressionou com as manifestações de ontem e aproveitou para retalhar os bolsonaros pela Magnitsky. Isso mostra que em 7 de setembro a gente precisa encher demais as ruas do país. Então, primeira razão, o Moraes olhou as manifestações e falou assim, ó, não foi toda aquela coisa que eu esperava que fosse, depois de eu colocar tornozeleira eletrônica do Bolsonaro. Então, até teve a imprensa, a parte da imprensa que divulgou que mostra sinais de desgaste, o próprio Moraes usou isso na decisão dele, falou que usou lá uma reportagem da Veja que mostrava que as manifestações mostram os sinais de desgaste, então ele não se impressionou, aí ele vai lá e ele aproveita para retalhar os bolsonaros por ele ter tomado uma Magnitsky na cabeça. Isso, mais uma vez, gente. A gente tem que encher as ruas do 7 de setembro. Encher. Segunda razão. Moraes está cozinhando o sapo. Você já ouviu a história aí do cozinhar o sapo? Que se você mata o sapo na hora, ele grita. Mas se você colocar ele numa panela e for aumentando a temperatura da água até ferver, você cozinha o sapo e ele não reclama. O que Moraes está fazendo? Ele está indo um passo de cada vez, até jogar o Bolsonaro na cadeia e jogar a chave fora. Se ele vai lá e prendesse o Bolsonaro do nada, ia ser uma convulsão no país, mas aí ele bota uma tornozeleirinha eletrônica aqui, daqui a pouco ele coloca numa prisão domiciliar, proíbe de usar o celular, de qualquer contato com o mundo exterior, de imagem, daqui a pouco ele joga na cadeia, joga a chave fora, e a diferença foi pequena. Moraes está cozinhando o sapo. E a terceira razão, que várias pessoas já colocaram aí, muito bem colocaram no chat, Moraes quer abafar a segunda parte da Vaza Toga que saiu hoje, revelando o maior escândalo de abusos judiciais da história, que nós não podemos permitir que seja enterrado. E como tem muita gente que não teve o tempo de analisar isso, e a gente precisa trazer isso à tona, e precisa entender o que aconteceu ali, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. São as revelações de hoje do Michael Schellenberger, do Eli Vieira e do Davi Agape. Eles soltaram a continuação da Vaza Toga, mostrando abusos ainda mais horripilantes por parte de Alexandre de Moraes. Coisa verdadeiramente de ditadura. Só tem uma palavra para isso. Ditadura. Olha aqui um resumo aí das revelações que você vai ver aí na tela. Vamos ler junto aí, ó. Exclusivo. Arquivos de 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro usou ilegalmente postagens e redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Agora,
Os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens de redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes e a sua força-tarefa operaram através de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Mas ele e a força-tarefa mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras nas suas redes sociais. Mas usaram o discurso online como base para a prisão preventiva. Mas negaram aos advogados o acesso às provas. Mas usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Gente, olha aí o nível de crueldade e desumanidade. A chefe do gabinete de Moraes, a Cristina Kusahara, ela chegou a dizer que a PGR havia pedido liberdade provisória para vários dos presos 8 de janeiro, mas que Moraes não queria soltar nenhum deles até ver as redes sociais deles se havia alguma coisa. Sim, você não ouviu errado. Moraes mandou vasculhar as redes sociais dos presos 8 de janeiro em busca de alguma prova dos crimes de opinião. Quem tinha opinião errada ia preso. Quem tinha opinião certa era solto. Em que tipo de regime do século XX que a gente via isso, hein, gente? Me conta aí nos comentários. Prender por opinião. Olha só isso aqui, ó. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a LP, liberdade provisória deles. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Essa foi a mensagem postada lá no grupo de WhatsApp deles, da Força Tarefa do Alexandre de Moraes. Vejam ainda o que o Ayrton Vieira, um dos juízes auxiliares do Moraes, aquele que disse ao Tagliaferro, use a sua criatividade para fabricar provas para desmonetizar a revista OS. Veja o que ele, esse juiz Ayrton, escreveu em uma das mensagens. Olha aí comigo. Aspas, ele falando, em 1º de março de 2023, desculpa, aqui é a reportagem, aí ó. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira enviou uma mensagem de despedida ao grupo de WhatsApp. Ele tinha acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos 8 de janeiro. O juiz, encarregado de garantir a justiça e o devido processo legal, estava celebrando abertamente o resultado presumido. Aspas agora do juiz. Agora sim. Que possamos dar a cada um o que merece, a prisão. Imagine se tivesse lá uma mensagem do Moro, na época da Lava Jato, falando que possamos dar a cada um o que merece a prisão. Ia ser uma revolta, não tinha nada assim. Eles ficavam fazendo escândalo em cima de nada naquela tal da Vaza Jato, e agora vem um escândalo verdadeiro e eles fingem de morto. A imprensa não repercute. Aí some tudo. Aí ninguém tá nem aí. Mostra que não se tratava do que aconteceu, mas sim de quem estava, de quem se ocupava, de quem eles queriam soltar, de quem eles queriam reabilitar para voltar para a presidência. Olha aí, ó. O que escreveu então o Ayrton Vieira, como se a culpa já tivesse sido determinada muito antes de qualquer julgamento. Ah, olha só ainda como que operava essa força-tarefa ilegal do Moraes no TSE e no STF. Olha aí. Kusahara, transmitindo ordens de Moraes, comandava o grupo com rigor autoritário, exigindo velocidade e volume. Servidores do STF e do TSE participaram, incluindo Eduardo Tagliaferro, chefe da Unidade de Combate à Desinformação do TSE. A força-tarefa seguia um processo de 3 etapas. Primeiro, recebiam listas de detidos da Polícia Federal. Em seguida, consultavam ilegalmente o banco de dados biométrico do TSE, o GSBio, para identificar os manifestantes. Terceiro, e um dado, gente, o TSE não tem poder de polícia federal. Ele não podia atuar, ele não faz investigação criminal. Essa era uma atuação totalmente ilegal do TSE, já vou mostrar para vocês. E aí depois, usando os dados para encontrar contas de redes sociais, a equipe produzia certidões que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou então negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos. E agora, pessoal, olha que assustador. O sistema interno de classificação ideológica da equipe do Moraes para decidir quem era solto e quem ficava preso. Olha aí. Aspas, ó. Compartilhar postagens sobre protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Olha o critério que eles usavam para ver se o cara tinha que ficar preso. Compartilhar postagens sobre os protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Vestir verde e amarelo. Cores da bandeira do Brasil, gente. Que surreal. Não pode mais vestir verde e amarelo que agora você fica preso. Seguir páginas de direita, criticar o STF e Lula nas eleições, participar de grupos de Telegram e WhatsApp, retuitar conteúdo rotulado como
desinformação. Quem diz o que é desinformação, né? Mas para eles vão decidir o que é desinformação, de acordo com a cara do cliente. Nada disso aí dessa lista é crime, nada. Em tempos normais, seria considerado exercício da liberdade de expressão e pronto, e ponto. Mas na democracia alexandrina, virou crime contra a democracia. E agora eu vou trazer para vocês um dos casos mais revoltantes de todos. Moraes prendeu um homem por 11 meses e 7 dias que nunca fez nada, apenas por fazer um questionamento na internet. Olha aí, aspas. Em um caso, a Força-Tarefa marcou um caminhoneiro, Cláudio Miro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 2022. Acusado de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos depois que Lula foi vaiado no funeral de Pelé. Um comentário acusando os ministros do Supremo de serem vendidos e uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Segundo o cabeça de ovo Moraes, ninguém pode questionar? Vejam como a sanha persecutória do Moraes, o desejo dele de prender o máximo de pessoas possível, levou inocentes para a cadeia. Segue olhando aí, ó. Aspas. Segui aí na reportagem. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente... Deixa eu puxar aqui para vocês verem aqui, ó. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e mudou a classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Tagliaferro, significava que a Força-Tarefa tinha que cortar caminho. Eu posso entrar em todos os detalhes, disse ele, mas não vai atender à velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal. Vildete foi mais tarde levada à sua casa para a prisão e, posteriormente, condenada a 11 anos e 11 meses. 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades, em uma cadeira de rodas, atrás das grades, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Que surreal, parece que a gente está vendo uma distopia, um mundo inventado, um mundo cruel, um daqueles filmes de um ditador cruel. Gente, isso aqui sim, isso aqui é o maior atentado à democracia que o Brasil já viu. Isso aqui sim é o maior atentado à Constituição, ao devido processo legal e ao Estado democrático de direito da face da terra. Eu nunca vi tamanha ilegalidade, tanto abuso, um em cima do outro, contra tantas pessoas inocentes. É surreal. É difícil até de comentar isso. Isso aí deixa o nosso sangue fervendo de tanta revolta, indignação com injustiça. Pensar em como pessoas simples, humildes, inocentes estão sofrendo esses abusos na mão de um carrasco. Achou pouco? Calma que tem mais. E tem casos piores. Mas antes da gente seguir, eu preciso falar o seguinte para vocês. Antes da gente seguir, a gente hoje acordou o dia com a Daniela Lima, ela sendo demitida da Globo News, e a direita celebrou, a gente celebrou junto. Mas não basta só celebrar. A gente precisa apoiar quem faz jornalismo de verdade, quem representa os nossos valores, quem não tem medo dos donos do poder. A Gazeta do Povo, ela patrocina nosso canal, ela permite lives como essa e por isso ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura. R$ 4,90 por mês os primeiros 6 meses. Gente, é ridículo, não dá nem um pão de queijo. R$ 4,90 por mês. É isso mesmo, gente. Assinatura para você ter acesso a todas as notícias mais quentes do dia, análises exclusivas, colunas minhas, do Nicolas Ferreira, as colunas você podia ver, então lá ainda do Eterno Guzo, que tem várias colunas lá para você ler, do Alexandre Garcia, Lacombe, Marcel Van Hatten e muito mais. Tudo isso por R$ 4,90 por mês e você cancela quando quiser.
Mas eu duvido que você vai querer cancelar. Você vai querer manter como eu, não só para ficar bem informado, mas ao mesmo tempo apoiar o trabalho de um jornal que existe há décadas, vive das assinaturas porque não aceita receber R$ 4,90 do governo e o que garante que ali dentro não tem passação de pano nem para o Supremo, nem para o governo Lula. O compromisso da Gazeta é com você. Então acessa agora aí gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar o QR Code na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assinando, você ajuda a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade. E a gente vai se ver lá dentro. Então, assina aí que a gente vai se ver lá dentro. E vejam agora, gente, esse caso aqui de um homem que sequer estava no 8 de janeiro. Olha esse caso desse homem que sequer estava no 8 de janeiro, mas que foi condenado por posts de 2018 criticando Lula e criticando o PT. Olha aí. Isso aqui é inacreditável. Olha aí. Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde naquela noite ao acampamento militar em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair e ele foi detido. Ele foi classificado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por tweets de 2018, criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum deles mencionava o 8 de janeiro ou mesmo a eleição de 2022. Sua certidão foi assinada pela Unidade de Desinformação e usada para justificar 4 meses de prisão e uma condenação criminal. Ele agora usa a tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviço comunitário. Seu advogado chamou o caso de uma mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal e disse que ele foi condenado sem que um único ministro lesse o seu processo. E eu acredito piamente nisso, porque eles julgaram em bloco, eles pegaram todo mundo e falaram: as provas de um servem contra os outros, tudo contra todo mundo, foi lá e colocou todo mundo num buraco junto. Olha, gente, o tamanho da crueldade de Moraes. Moraes e o gabinete dele fizeram uma armação sórdida e mantiveram 149 mulheres presas por 2 meses até chegar a março de 2023, para que, no dia 8, dia da mulher, dia 8, dia da mulher, aí Moraes pudesse ser magnânimo, soltar todas, posar de herói, de clemente, de misericordioso, alguém cheio de compaixão, né? O que efetivamente foi feito pela imprensa. Depois, nossa, que magnânimo Moraes. Mas Moraes fez isso apenas por uma encenação. Olha aí, ó. Olha aí. Mas os chats vazados mostram a verdade. As mulheres foram mantidas na prisão por 2 meses extras para que Moraes pudesse encenar uma libertação e uma data simbólica. Que inacreditável! Usando as mesmas certidões positivas e negativas. Isso é surreal. Eu tenho dificuldade de engolir e acreditar que alguém possa ter feito uma encenação dessa. Que ridículo, que absurdo, que cruel manter essas mulheres presas para esperar uma data simbólica para posar de herói. Como que esse juiz não é afastado, não é impeachado, não vai para a cadeia pelos seus abusos? Isso é absurdo, isso é horrível, isso não é só errado juridicamente, isso não é só errado do seu ponto de vista de abuso, isso mostra ali uma crueldade com as pessoas. Segurar a pessoa presa um dia a mais é errado, meses presa, para soltar e posar de herói no dia da mulher. Gente, olha o tipo de nível de pessoa com que a gente está lidando. E os outros lá endossando. Cadê vocês, ministros? Ergam as suas vozes. Vocês que dizem defender a justiça no Supremo Tribunal Federal, vocês têm que erguer a voz. Dizer isso é errado, tem uma linha, não pode passar disso, é absurdo. A imagem do Supremo não pode ser manchada por alguém que está praticando abuso atrás de abuso, atrás de abuso. Gente, isso parece psicopatia. Que crueldade. E como tem tanta gente ao redor do ministro embarcando nisso. Vocês estão entendendo por que o Bolsonaro foi preso hoje? Vocês estão entendendo? Porque agora, esse cara que mede a data, que está prendendo um dia depois da manifestação. Porque agora ninguém na grande imprensa está falando mais da Vaza Toga 2. Está todo mundo falando da prisão do Bolsonaro. Vocês conseguem ver que é um cara que mede dia, soltou no dia da mulher e agora vai e prende Bolsonaro hoje. Vocês conseguem ver que não tem coincidência lá? Tem sim jogo político, tem sim contagem de datas, tem sim concatenação de fatos com objetivos políticos. Vocês conseguem entender isso?
Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar essa Vaza Toga 2 ser enterrada. Não podemos deixar esse assunto morrer. Não podemos deixar esses abusos passarem impunes. Nós temos que pedir incessantemente justiça o dia inteiro nas redes sociais para essas pessoas. Temos que relembrar o tempo inteiro do que aconteceu. Temos que falar desse assunto sem parar. Esse é o maior escândalo judicial da história do Brasil. Eu fui ouvido como especialista por essa reportagem incrível da Vaza Toga 2 e eu trouxe comentários jurídicos que vão te mostrar o que deveria acontecer com essa investigação. Olha só isso aí na tela. Ó. Segundo ele, aqui é segundo o Deltan. Eles tinham me ouvido e eles publicaram colocando, segundo o Deltan, não há base legal para inserir a AED, essa Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, em inquéritos criminais do Supremo Tribunal Federal, que se limitam ao suspeito ou réu, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e ao Tribunal. Ou seja, um inquérito, gente, ele é tocado por atores específicos previstos em lei. Não tem espaço ali para a ED. A ED não tem poder para isso, não tem atribuição dada por lei para isso. E a administração pública, diferente da pessoa privada, ela só pode atuar quando tem uma lei expressa que prevê. E segue. Deltan caracteriza o arranjo como uma espécie de PGR pessoal do Alexandre de Moraes, que alimenta com materiais os casos relatados pelo próprio Moraes. Deltan traça duas linhas de precedentes. Primeiro, Operação Satyagraha. A quinta turma do STJ anulou a investigação em 7 de junho de 2011 porque agentes de inteligência da BIM participaram clandestinamente de investigação de atos da Polícia Federal, comparando o esquema a uma polícia secreta e aplicando a doutrina da árvore frutífera venenosa. Ou seja, se você tem uma ED atuando e você vai aplicar o precedente desse caso anterior aqui, da Operação Satyagraha, você tem que anular o caso, porque existia aí uma polícia secreta, uma ED privada do Alexandre de Moraes, uma polícia secreta que não tinha poder para isso atuando. E aí, tribunais, vão ser coerentes com os próprios precedentes? Vamos para o próximo aqui, ó. Em dezembro de 2014, o STF também anulou as buscas iniciais. Dallagnol afirma que o papel secreto da ED em inquéritos criminais é um paralelo direto. Servidores públicos agiram sem autoridade legal, o que deveria contaminar os casos. Segundo, a Operação Castelo de Areia. Em 5 de abril de 2011, a sexta turma do STJ rejeitou o caso, anulou o caso, após considerar as escutas telefônicas ilegais, porque a investigação começou a partir de uma denúncia anônima sem prova de corroboração independente. Para Dallagnol, a lição relevante é a censura do tribunal às razões ocultas, decidir com base em informações conhecidas dos investigadores do juiz, mas ausentes dos autos e inacessíveis à defesa. Por que, gente, isso aqui? Porque lá na Castelo de Areia, a origem da investigação era uma delação de um delator. Eram as palavras de um delator. Mas se ocultou isso, o juiz sabia disso, se ocultou isso e se apresentou como uma notícia anônima. E aí, aqui está dizendo que eu alego ainda a supressão de elementos potencialmente exculpatórios. Mas deixa eu só explicar um pouquinho melhor essa da Castelo de Areia ainda. Então, na Castelo de Areia, se usou uma notícia anônima para embasar uma investigação, mas existia uma delação que tinha produzido essa notícia. E isso ficou oculto da defesa. E aí, o STJ derrubou essa investigação. Mais uma vez, a ED estava atuando sem o conhecimento das defesas. Estava produzindo certidões que não eram nem juntadas aos autos quando a certidão beneficiava o réu. Então, existia ali fundamentos ocultos nas decisões, só eram conhecidos do juiz, do ministro, da ED, do juiz, do ministro, e não da defesa. Mais uma razão, se for aplicar o precedente, para anular o caso. Mais ainda, avança aqui comigo, ó. Dallagnol ainda alega a supressão de elementos potencialmente exculpatórios. Segundo ele, foram negadas aos advogados as certidões da ED, afirmando que não foram encontradas postagens incriminatórias nas redes sociais de certos suspeitos, pois os documentos não foram anexados aos autos do processo. Ele compara isso à regra Brady dos Estados Unidos, que exige a divulgação de material exculpatório. Aqui é o seguinte, se o Ministério Público, a polícia, tem provas de inocência, provas exculpatórias, tem que apresentar para os réus. E quando a certidão em relação aos réus, aos suspeitos, aos investigados, favorecia os investigados, não tinha nenhum material, nenhuma postagem ali incriminatória, isso não era juntado, o advogado não tinha acesso. Isso viola uma regra de ampla defesa, que nos Estados Unidos é consagrado num caso chamado Brady, em que se anulou o caso, se disse que era errado, que tinha conduta do promotor errada, misconduct, prosecutory misconduct, ou seja, tinha uma conduta ilegal do promotor porque retirou prova de interesse da defesa. Gente, se existisse justiça, se existisse Estado democrático de direito no Brasil, tudo isso, todo esse processo deveria ser anulado. Tem que ser anulado. A gente tem que lutar para isso.
Nós precisamos usar a nossa voz, ir às ruas, como a gente foi nesse domingo, eleger nossos deputados e senadores de direita, porque tudo isso só vai mudar com a ação cívica e política nossa. Não importa o quanto Trump sancione Moraes, eles já mostraram que eles não vão retroceder, eles vão ficar dobrando a aposta, como num jogo de pôquer maluco, em que o cara, mesmo com mão ruim, o cara vai lá e dobra a aposta. E quem paga o preço é o Brasil. Isso já me leva ao meu terceiro ponto. As consequências dessa decisão de prender Bolsonaro. O jornalista Lorival Santana, da CNN, ele já tinha adiantado que o governo Trump tem um plano de escalar as sanções da Lei Magnitsky e aplicá-la a todos os ministros do STF que ajudarem Alexandre de Moraes. Nos próximos dias, esperem ver isso acontecer. A resposta da Casa Branca vai ser firme, vai ser brutal. A Casa Branca tem mecanismos de retaliações que nenhum de nós sequer sonha, e haverá resposta de Trump a essa prisão de Bolsonaro. E essa interpretação que alguns bancos estão fazendo aqui no Brasil de não bloquear os ativos que não sejam em dólar, que não se relacionem com dólar, já vai vir resposta americana para isso também. É o que a gente vê no mundo, o que aconteceu em casos anteriores de descumprimento de Magnitsky, com sanções de até 8 bilhões de reais para os bancos. E os bancos brasileiros vão pagar, os acionistas dos bancos brasileiros vão pagar, e a gente corre risco de, como brasileiros, nós todos pagarmos. Agora é questão de tempo. Agora é questão de tempo. Cumprindo o que eu prometi para vocês, cumprindo esse programa de análise que eu prometi para vocês, eu quero olhar aqui alguns dos comentários de vocês e responder especialmente as perguntas que vocês estão trazendo aí do Superchat. Primeiro, obrigado aí, Ronei Sá, pelo super sticker. Obrigado pelo seu apoio. Fabiana Grossi, obrigado pelo seu apoio. Cara Deltan, a questão é muito maior que o Bolsonaro. E a violação de direitos humanos de Alexandre de Moraes, que assiste pessoas em estado grave na cadeia e não permite atendimento médico. Isto é omissão de socorro. Pessoas já morreram e nada foi feito. Fabiana, você está certíssima. É muito maior que o Bolsonaro em várias dimensões. É maior que o Bolsonaro porque você tem um monte de gente de 8 de janeiro sofrendo injustamente. Penas cruéis, penas desproporcionais, penas injustas, gente sofrendo nas prisões, gente que precisava de tratamento médico, pessoas que vão passar o resto das suas vidas amargando uma prisão que não mereciam. Eu estava um dia viajando na Argentina, pessoas me abordaram, que eram pessoas que fugiram do 8 de janeiro, que fugiram do Brasil, começaram a chorar, dizendo como que a vida deles estava sendo cruel, tinha sido destruída por Alexandre de Moraes. Isso, quem tem coração sente isso, tem uma empatia pelo ser humano, sente e sofre com isso. E é maior ainda que Bolsonaro, porque isso envolve não só as pessoas do 8 de janeiro, não só o Bolsonaro, a família dele, mas isso envolve toda a direita, uma visão de mundo ideológica que eles querem derrotar no STF. Vencemos o bolsonarismo? Não, não venceram, mas querem sim vencer o bolsonarismo. Existe uma guerra contra Bolsonaro e eles não querem retroceder nessa guerra. E essa guerra, essa derrota do Bolsonaro é a derrota de uma visão de mundo, de direita, de valores conservadores, liberais, e que eles estão esmagando. E isso é uma tremenda de uma injustiça. Obrigado, Fabiana, por ter virado também membro do canal. Muito bem-vindo a todos vocês que têm virado membros do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. A gente também busca responder de modo prioritário os comentários de vocês, a gente seleciona, tem bastante comentário, eu gosto de ver tudo o que dá, mas às vezes é muito comentário, e a gente acaba priorizando aqueles dos membros do canal, e vocês vão ter acesso também aos nossos conteúdos especiais, conteúdos exclusivos. Boa, Mike Crack Miguel, obrigado pelo seu apoio, Mike. Essa decisão vai para a turma, e então Moraes quer levar os outros ministros para Magnitsky com ele. É isso mesmo, vai para a turma. Eu tenho certeza que o Fux vai divergir, certeza. Espero que ele exponha todas as ilegalidades, que ele erga a sua voz, e vamos ver como que vão os outros ministros agir agora que tem a sombra da Magnitsky sobre eles. Quero ver especialmente a Carmen Lúcia, como que ela vai agir diante de tudo isso. Ela que não declarou em tese apoio ao Moraes depois de tudo que aconteceu, não entrou em contato com ele pessoalmente, não fez uma declaração pública de apoio. Quero ver especialmente como que ela vai agir, mas também os demais ministros. Vamos acompanhar tudo isso de perto aí, Mike. Sensacional. Pampeiro, obrigado por seu apoio também. Jornalistas Boris Casoy, 84 anos, e Alexandre Garcia, 83 anos, foram considerados terroristas pelo TSE. E a lei de liberdade de imprensa, que absurdo. Liberdade de imprensa, existiu uma lei, foi declarada inconstitucional em vários pontos, agora existe um direito fundamental, uma liberdade de imprensa prevista na Constituição. E o STF, ele várias vezes ele caracterizou ali os manifestantes do 8 de janeiro como se fossem terroristas,
E sim, ele tem violado a liberdade de expressão de uma série de pessoas. Eu não lembro de nenhuma medida agora, Pampeiro, em relação ao Alexandre Garcia, mas eu lembro de medidas específicas em relação a uma série de pessoas. Rodrigo Constantino, em relação ao Paulo Figueiredo, em relação a Ludmila Lins Grilo, que está também nos Estados Unidos, fugida, em relação ao Alan dos Santos, em relação a uma série de outros jornalistas, até a Cruzoé, né, que foi censurada lá no começo do inquérito do fim do mundo, e vários outros jornalistas censurados. Teve matéria também da grande imprensa, a Folha de São Paulo foi censurada, Metrópolis foi censurado em tentar fazer uma entrevista com o Bolsonaro. Então a gente teve uma série de censuras acontecendo ao longo do tempo. Bom demais, vamos para lá. Ronei Sá, obrigado pelo seu apoio. Delta, mora na Flórida, tem investimentos nos bancos do Brasil. Você acha arriscado com essa ditadura? Sou seu fã, nosso senador 2027, Deus abençoe. Obrigado, Ronei. Que a gente possa levar muita gente para o Senado no ano que vem, de direita, para a gente fazer a diferença juntos. Obrigado pelo seu apoio. Várias pessoas que eu conheço, inclusive hoje, passou a diversificar investimentos e tem investimento fora do país. Se vocês têm condições de ter uma parte dos recursos fora do país, seus, da sua família, eu acho isso bastante conveniente para a proteção dos recursos, especialmente se é uma pessoa que está mais politicamente engajada no ambiente político, não só pelo que o Alexandre de Moraes vem fazendo, mas especialmente pelas políticas econômicas catastróficas aí que o Lula tem implementado, que tem conduzido a juros altos, dólar alto, fuga de capitais do país, como aconteceu fortemente em dezembro do ano passado, em razão também de um déficit elevado, da falta de controle de gastos públicos. A gente tem vídeo aqui no canal explicando isso, falando sobre isso, das medidas econômicas desastrosas aí do governo Lula. Então, hoje, uma diversificação é muito bem-vinda, seria muito apropriada. Bom demais. Guto TB. Boa, Guto. Obrigado pela sua força, pelo seu apoio. Se Moraes sofreu impeachment, a cadeira ficará vaga. Já dava cadeia, já estava pensando na cadeia, já estava mais longe que você. Se Moraes sofrer impeachment, a cadeira ficará vaga e será o Lula que indicará o novo ministro. Sim. Como evitar a nomeação de mais um ministro totalmente alinhado com o atual regime? Olha, Guto, se ele sofresse... Sim, não existe esse cenário dele sofrer impeachment hoje. Por quê? Porque você tem um Senado que não é de direita, você tem um Senado cheio de centrão lá. Isso é um problema. Então não vai ter impeachment agora. Esse não é um cenário realista. Agora, se pudesse aplicar impeachment agora, seria excelente. Porque, ainda que Lula nomeasse outro ministro, um ter rodado ia botar freio em todos os outros. E é difícil você ter um que tenha a pachorra do Moraes, que tenha a cara de pau do Moraes, que não tenha freio nenhum como o Moraes tem. Eu duvido que vai surgir outro como ele. Duvido. E se surgir, os outros vão ser todos freados pelo fato de que um sofreu impeachment. Porque se um sofreu, os outros podem igualmente sofrer. Você abriu a porteira e pode passa a boiada. E é justamente por isso que ele se protege tanto. Por isso que ele se fecha. Porque ele sabe que se Moraes for, ele pode ser apenas o primeiro. Essa é a razão pela qual ele se fecha tanto em torno do Moraes. Bom demais, Guto. Vando Jabiraca. Legal, Vando. Vamos lá. Obrigado. A prisão foi para tirar o foco dessa denúncia do ex-PF. O que é a denúncia do ex-PF? Essa denúncia agora em relação à Vaza Toga, imagino que seja, né, Vando? Se quiser esclarecer aí, eu agradeço, tá? Essa foi uma das razões, sim. E eu tinha pedido para vocês dizerem qual que vocês acham a mais importante, né, a mais forte delas, e aí eu concordo com vocês. Essa de tirar o foco de tudo que veio hoje, de tudo que veio à tona hoje, acho que essa é uma coincidência muito grande, né, para ser apenas uma coincidência. Sônia Moura, obrigado pelo super sticker, pelo seu apoio, pela sua força. Bom demais. Charles, obrigado também pelo apoio. Os funcionários do TSE só poderão ser punidos com lei de abuso de autoridade, que muitos foram contra, alegando que essa lei acabaria com a Lava Jato. Olha, Charles, o que a gente vê é que essa lei de abuso de autoridade não tem sido aplicada para ninguém que pratica esses abusos do STF. Agora, ela foi sim tentada ser aplicada contra o pessoal que combatia a corrupção. Eu duvido que ela venha a ser aplicada para quem está praticando censura contra a direita. Agora, vários promotores, vários juízes que combatem a corrupção morrem de medo da lei de abuso de autoridade. Basta você ver o seguinte: quantas declarações para a imprensa que você viu sobre a Lava Jato desde que me caçaram? Ninguém fez qualquer declaração, nem entrevista, nem aniversário da Lava Jato, nem nada, porque a ordem lá dentro do Ministério Público é clara. Cale a boca, fiquem quietos para que não tirem vocês do Ministério Público, para que não incomodem vocês. Existe um cerceamento
E a lei de abuso de autoridade faz parte desse arcabouço censor contra juízes, contra membros do Ministério Público, para que eles silenciem. E a maior parte do Ministério Público e Judiciário hoje estaria gritando contra Alexandre de Moraes, estaria se posicionando contra. Quando eu falo com colegas do Ministério Público e Judiciário, todo mundo acha abusivo o que o Moraes está fazendo, mas ninguém fala por medo. Por quê? Aí, a lei de abuso de autoridade é um instrumento censório, é um instrumento subjetivo, tem uma série de regras que você pode interpretar para um lado e para o outro, que é usada para censurar quem poderia estar nos ajudando hoje a nos defender contra os abusos do ministro. Legal, Alexandre, obrigado por seu apoio. 27,90, fiquei até curioso com o seu valor aí, depois você me conta, porque 27,90 especificamente. No recurso contra a prisão, seria interessante apontar a suspeição e razão da pena da Magnitsky, agora da Vaza Toga? Com certeza, Alexandre, seria bem interessante apontar isso, mas para gritar, né? Porque eles não vão declarar a própria suspeição. Você já tinha até razões piores para a suspeição. Você tinha razões para o impedimento do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o fato de que ele é vítima. Em nenhum lugar do mundo uma vítima de um crime pode julgar esse crime. Isso é ditatorial, isso é absurdo, isso é surreal. Mas aqui no Brasil é o que a gente está vendo. A vítima dos crimes julgando os crimes. Isso é surreal. Então, tem que alegar tudo, tem que mostrar tudo, até porque depois isso precisa ser levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que o Brasil seja condenado e para que a Corte Interamericana obrigue a indenização das vítimas dos abusos de Alexandre de Moraes. Como lá atrás a gente falava que a lei Magnitsky poderia vir, a gente fala lá atrás, desde lá atrás, que pode vir uma decisão favorável da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas essa demora mais do que a Magnitsky, porque essa não é uma decisão política, essa é uma decisão com contornos jurídicos praticados por uma corte, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que ela demora muito para dar suas decisões. Em relação a abusos praticados contra o ex-presidente do Paraguai, por exemplo, demorou mais de 10 anos para ela emitir sua decisão. Legal. Bom demais. Rodolfo Rubens Correia, 10,90. Por que é sempre 10,90? Será que tem uma... É o padrão 1,90 ou tem alguma mensagem aí? Conta pra gente, pessoal, que eu fiquei curioso, tá? Rodolfo Rubens Correia, obrigado pelo seu apoio. Assisto todos os seus vídeos. Obrigado, Rodolfo. Bom demais. Não pare, por favor. Vou continuar com o apoio de vocês. Sabe que vocês que estão aqui fazem parte desse trabalho. Vocês fazem parte. Vocês que assistem, que curtem, que divulgam, que compartilham, que estão junto aqui. Vocês fazem parte disso. Então, esse assisto, parabéns, não pare. Eu digo para vocês também. É um trabalho conjunto com vocês. Vamos juntos. Sempre que eu viajo, encontro pessoas em diferentes lugares do Brasil que dizem, olha, eu assisto um vídeo todo dia, assisto na cama antes de dormir. Estava em Florianópolis outro dia, o pessoal me parando, dizendo, olha, assisto toda noite, chego em casa. É bom demais isso, a gente formar essa comunidade do bem de transformação. Vão conversando uns com os outros aí também nos comentários, porque a gente faz parte de um grande time que decidiu não desistir do Brasil e que vai seguir lutando e, com a graça de Deus, vai um dia mudar essa nossa realidade. Bom demais. Afitite. É isso mesmo? Afitite. Muito bem-vindo, Afitite. Nossa, obrigado pela sua super contribuição. Impressionante. Obrigado pela sua generosidade. Há poucos anos, quase todos os magníficos chamavam o governo do PT de cleptocracia e criticavam o sistema. Cara, isso, Afitite, isso é uma coisa que sempre me vem à mente. Isso a gente não pode esquecer disso. Criticavam o sistema e hoje estão abraçados com o Lula. Que cara de pau. Isso mostra que eles só seguem narrativas, que eles são hipócritas, que eles seguem os ventos da política. É isso que mostra. Tem até vídeo do Alexandre de Moraes criticando duramente o Lula, falando corrupção, absurdo, né? E agora estão lá abraçados com o Lula. Isso é ridículo, isso mostra a hipocrisia desse pessoal. Hipocrisia. E tinha ministro lá que vivia criticando a corrupção e depois passou pano para a corrupção, ajudando lá os processos. Isso é absurdo. Teu ponto é muito relevante. Hoje eles mudaram de opinião. O que será que deve ao sistema para cometer tantos crimes? O sistema comete qualquer crime. É realmente absurdo. É um insulto aos brasileiros. É uma cara de pau tremenda. Eles foram mudando de opinião conforme a música tocava. Eles foram mudando de posicionamento conforme a música tocava. E vários deles ali, certamente, eles têm suas relações assim, intricadas com o sistema. Tem ministro ali que já teve interceptação porque estava se investigando político, já teve dezenas e dezenas de ligações identificadas, por exemplo, com a Aécio Neves, como é o caso do Gilmar Mendes. A Aécio Neves que foi pego em escândalos de corrupção, aí, sofreu acusações criminais. Espero que resultem aí proveitosas, não sejam anuladas como eles estão anulando tudo e mais um pouco. Então, sim, vários deles são assim com o sistema, têm laços muito próximos com o sistema e tem aí certamente interesses inconfessáveis. Bom demais.
Renato Ribeiro, bacana. Grande abraço para você, Renato. Legal, tamo junto. Pessoal, obrigado demais. Obrigado, Júlio Jordão. O que você acha do Fux ter negado a transferência de Daniel Silveira para a prisão domiciliar para fazer fisioterapia do joelho operado? Júlio, eu não vi essa decisão do Fux. Essa aí passou batido por mim. Depois eu vou analisar. Posso até fazer um comentário sobre ela aí no Twitter, em algum lugar, para responder essa tua questão. Eu teria que entender o contexto, por que ele negou a transferência. O Fux, ele me parece que é uma pessoa que se influencia pela opinião pública, como todos lá, mas ele é um juiz mais técnico. E ele é um cara que não está tanto à esquerda, ele está mais para a direita. Então, não é tão técnico, mais para a direita. Desculpa, não é tão político quanto os outros, é mais técnico e politicamente ele está mais para a direita. Então, ele tende a ser mais favorável, mas esse caso do Daniel Silveira foi o caso em que a corte se fechou para punir o Daniel Silveira, né? E puniu, vamos lembrar, atropelando a imunidade parlamentar e com uma pena absolutamente desproporcional, maior do que a pena aplicada para os réus centrais do mensalão, como José Dirceu. Ou seja, uma vingança ali do STF. Eles se sentiram atingidos como corte, se fecharam e retalharam em cima do Daniel Silveira. Então, eu precisaria olhar a decisão e entender para ver se tem ali um fundamento técnico ou se foi uma questão ali de corporativismo, ele dando uma no cravo, outra na ferradura, né? Deu umas decisões mais favoráveis agora à direita e aí depois dá umas decisões ali mostrando um alinhamento maior corporativista com o Supremo. Mas precisaria ler essa decisão para eu poder dar opinião. Legal, pessoal. EC, obrigado pelo seu apoio, comentário removido, pois não sei o que pode ou não pode ser dito. Olha só, EC, eu tenho a resposta para você, então. Eu tenho um curso sobre isso, é o meu curso mais acessível, que é o curso sobre liberdade de expressão, só para quem quer saber o que pode e o que não pode falar nas redes sociais e público, ambiente protegido lá, você pode falar, ouvir, deixar sua dúvida para a gente responder. É um curso que eu ensino o que você pode falar, o que você não pode, onde está a linha, o que você configura crime de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, se pode ou não pode xingar político, pode ou não pode fazer crítica ao sistema eleitoral, à justiça eleitoral. A gente examina vários casos concretos, fala o que é discurso de ódio, fala o que é cancelamento. É o meu curso Mapa Político da Luta pela Liberdade. Às vezes eu deixo o QR Code de alguns vídeos que eu... Ai, muito obrigado, equipe, bom demais aí, ó. Acesse o Mapa Político da Luta pela Liberdade e aprenda a defender a sua liberdade de expressão. Só você conferir aí nesse link, você vai encontrar também alguns outros vídeos que eu posto. Eu estou postando vídeos educativos todo dia também, pessoal, com informação educativa, bem bacana. Postei vídeo sobre a Magnitsky, postei vídeo hoje sobre o que é a Constituição, explicando em detalhes, porque eu quero levar mais informação para vocês poderem transformar. A gente precisa de informação, entender a realidade para poder transformá-la. Então eu estou postando esses vídeos educativos e no final deles eu faço o convite para quem quiser conhecer mais profundamente o tema da liberdade de expressão. Basta entrar lá, você também encontra aí o link na descrição aqui da nossa live. Pessoal, obrigado, Lili, obrigado, Deus abençoe o nosso país, amém. Como a gente precisa que a gente possa trabalhar de joelhos dobrados e com a força dos nossos braços pelo nosso país. Obrigado demais, bom demais estar com vocês aqui. Olha só, eu não vou encerrar a live hoje pelo jeito, hein? Vinícius Banac, obrigado pelo seu apoio, Vinícius. O que será que o Xandão ensina nas suas aulas de direito constitucional que ministra? Olha, se ele ensinar a mesma coisa que ele ensina nos livros, Vinícius, ele ensina o oposto do que ele faz na prática. Mas hoje ele deve pular essas partes que contradizem o Moraes ministro, né? Porque se ele ensinar a nossa Constituição, chega a ser até patético, já que ele não a respeita. Certíssimo, Vinícius. Concordo 200% com você, não poderia concordar mais com você. Pessoal, muito obrigado demais, excelente estar aqui com vocês para a gente compartilhar informação, visão, entender o que está acontecendo para lutar pela mudança da realidade. Então, para resumir, fechando a nossa live, olha só, a gente viu uma visão de prisão ilegal de Bolsonaro, muito conveniente no tempo para abafar a Vaza-Toga, para retalhar a Magnitsky e para ir cozinhando o sapo devagar e para não ter uma grande reação quando vier de vez a prisão final de Bolsonaro. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ser o sapo cozinhado, a gente não pode deixar que se enterre essa nova leva da Vaza-Toga, a gente precisa erguer a voz da nossa indignação. Então curta aí, compartilha o conteúdo de todo mundo que postar a respeito disso, para que a gente possa fazer a nossa voz de indignação chegar mais longe e para no dia 7 de setembro nós enchermos as ruas das cidades, das redes sociais,
lutando pelos nossos direitos, lutando pelo impeachment constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal, lutando pelo que a gente acredita, para a gente chegar forte em 2026, invadir democraticamente, diga-se, importante hoje, democraticamente o Congresso Nacional, cheio de gente de direita, para a gente defender aquilo que a gente acredita. Muito obrigado pela força, apoio de vocês, a força de vocês é a nossa força, estamos juntos. Hoje acho que eu bati 2 milhões de seguidores no Instagram, obrigado pela força de vocês lá. A gente está virando também 1,4 milhão aqui no YouTube, talvez hoje, agora, esteja virando 1,4 milhão. Obrigado pela força, apoio de vocês. A minha voz não existe, ela é a voz de vocês, que a gente possa lutar juntos por um país melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.